Kurt Donald Cobain nasceu em 20 de fevereiro de 1967, em Aberdeen, Washington, nos Estados Unidos. Ele cresceu numa comunidade marcada pela exploração florestal, em meio a custos sociais de instabilidade familiar. Seus pais se divorciaram quando ele ainda era criança. Após a separação, Kurt teve períodos morando com a mãe e com o pai, o que trouxe mudanças frequentes na sua rotina, e ele manteve laços diferentes com cada um. Desde cedo mostrou-se sensível, criativo, com interesse por arte e música, atividades que se tornariam centrais no que viria a fazer. A adolescência de Cobain não foi isenta de dificuldades. Além do ambiente familiar instável, também conviveu com sentimentos de alienação, de não se encaixar socialmente e com dores físicas persistentes. Ele sofria de problemas estomacais crônicos e, mais tarde, de bronquite crônica. Esses aspectos físicos se combinavam ao seu temperamento introspectivo, tornando sua expressão artística uma forma de lidar com angústias. Em meados da década de 1980, já adolescente, Cobain começou a mergulhar na cena musical do noroeste dos Estados Unidos. Ele formou o grupo que viria a se tornar o Nirvana, junto com Krist Novoselic e outros membros iniciais, como Aaron Burkhardt. Com constância de mudanças na formação da bateria, Chad Channing sendo um dos primeiros, o Nirvana encontrou uma sonoridade inicial no rock pesado, punk e experimental, com influências diversas, que mais tarde seria identificada como grunge. O primeiro álbum de estúdio da banda, Bleach, foi lançado em 1989 pelo selo indie Sub Pop. Ele mostrava uma sonoridade mais crua, menos produzida, com letras que já demonstravam angústia, crítica e introspecção. Apesar de não ter sido um grande sucesso comercial na época, Bleach ajudou a estabelecer a reputação do Nirvana na cena alternativa e criou expectativa para o que viria. Nos anos seguintes, Kurt Cobain se destacou não apenas como vocalista e guitarrista, mas como compositor. Ele se tornaria a principal mente criativa por trás das letras e das músicas do Nirvana. Suas composições sempre flertaram com temas como alienação, frustração, pressões da fama, dor emocional, o conflito entre autenticidade artística e expectativas comerciais, além de uma vulnerabilidade que pouca música mainstream expunha tão intensamente até então. Em 1991, Nirvana lança Nevermind, o álbum que mudaria tudo. Com a música Smells Like Teen Spirit como single de grande impacto, Nevermind explodiu nos charts, rompeu barreiras entre o que era rock alternativo e o mainstream e fez de Cobain, Novoselic e o baterista Dave Grohl, que se juntou à banda pouco antes, objetos de atenção global. O álbum tornou-se um marco não apenas para a banda, mas para toda a música dos anos 1990, ajudou a definir o som grunge como referência, abriu espaço para bandas alternativas, influenciou moda, comportamento e percepção artística da juventude. Cobain, entretanto, nunca pareceu confortável com a visibilidade que veio junto com esse sucesso estrondoso. Ele frequentemente expressava desconforto com sua imagem pública, com a forma como sua música era consumida, com as expectativas impostas e com o fato de que muitos fãs ou críticos pareciam valorizar mais a sua persona ou o ideal de rebelde do que a música ou a mensagem que ele realmente queria transmitir. Depois do sucesso estrondoso de Nevermind em 1991, Kurt Cobain e o Nirvana passaram por um período de tensões quase inevitáveis. A atenção da mídia, as expectativas de fãs e gravadoras, o impacto da fama repentina, tudo isso começou a pesar. Kurt frequentemente expressava desconforto com ter virado símbolo de algo que ele sentia não controlar completamente. Além da pressão externa, os problemas de saúde de Kurt foram se agravando. Ele já sofria de bronquite crônica, dores estomacais constantes e outros incômodos físicos que nunca receberam um diagnóstico definitivo. Estas dores abdominais eram tão severas que, segundo seus diários, ele às vezes ficava incapaz de comer direito, vomitava, sentia náusea persistente, até episódios de regurgitação.
Kurt acreditava que alguns desses sintomas poderiam ser aliviados com o uso de drogas, inclusive heroína, para anestesiar a dor estomacal. No campo mental, Cobain já vivia episódios de depressão, sentimentos de culpa, alienação, conflitos internos. Ele havia sido diagnosticado com transtornos como depressão clínica desde a adolescência, e há relatos de bipolaridade ou de estados mentais muito oscilantes. Sua família também tinha histórico de doenças mentais e suicídio, o que possivelmente contribuía para seu estado psicológico. Em 1993, Nirvana lança In Utero, o terceiro álbum de estúdio. Ao contrário de Nevermind, que alcançou enorme sucesso popular, In Utero foi concebido como uma reação. Kurt queria algo mais áspero, mais cru, menos polido, menos previsível. Ele quis expor mais seus desconfortos internos, usar imagens mais fortes, letras mais agressivas ou desconcertantes. Durante as sessões de gravação para In Utero, Kurt estava lidando não apenas com exigências artísticas, mas com seu corpo exausto, turnês, pressões de desempenho, pouca estabilidade emocional. A composição do álbum reflete isso. Temas como alienação social, dor física, frustração com expectativas externas, ambivalência em relação à fama. Também houve tensão na turnê do álbum. Problemas de saúde começaram a atrapalhar shows, especialmente durante os shows na Europa. Em março de 1994, por exemplo, após um show em Munique, Kurt cobriu uma noite em Roma, onde teve uma grave overdose de Rohypnol misturado com champanhe. Foi hospitalizado. Courtney Love afirmou que aquela foi uma tentativa de suicídio, motivada por desespero, depressão profunda e sensação de isolamento. A vida pessoal de Cobain também estava turbulenta. Seu casamento com Courtney Love atraía a atenção constante da mídia. Eles tinham uma filha, Frances Bean, o que adicionava responsabilidades e complicações emocionais. Cobain frequentemente expressava conflitos conjugais, dúvidas, angústias em relação ao papel de pai, a exposição pública de sua família e a forma como tudo isso interferia em sua criatividade. O uso de drogas, especialmente a heroína, tornou-se mais frequente. Ele procurava nela uma fuga da dor física e do sofrimento mental. O abuso afetava sua saúde física, seu comportamento em shows e turnês, sua relação com os companheiros de banda. Havia relatos de que em sessões de fotos, entrevistas ou mesmo durante shows, ele estivesse debilitado, dormindo em momentos ou com dificuldade de se concentrar. Nos meses que antecederam abril de 1994, Kurt sofreu várias crises. Doenças físicas somadas à exaustão da turnê, ao uso de substâncias e à depressão severa criaram um panorama de declínio acelerado. Ele tentou algumas intervenções, houve hospitalizações, episódios em que amigos e familiares perceberam que ele estava em perigo, bem como momentos em que Kurt parecia estar à beira de desistir. Num show em Roma, como dito, a overdose foi um sinal claro de que sua saúde mental estava comprometida gravemente. Ele sobreviveu àquela ocasião, mas voltou para casa muito fragilizado, emocionalmente e fisicamente. A turnê em Utero continuou, mas com intervalos, gastos de energia desproporcionais para alguém em tal estado. A sensação dominante, tanto para ele quanto para quem o conhecia, era de que Kurt estava desgastado, não só como músico famoso, mas como ser humano que vinha carregando mais do que deveria. Nos meses finais da vida de Kurt Cobain, uma combinação de problemas pessoais, físicos e emocionais agravou-se de maneira intensa. Em março de 1994, ele foi hospitalizado em Roma após ingerir cerca de 50 comprimidos de Rohypnol misturados com álcool, em um episódio declarado por sua esposa, Courtney Love, como uma tentativa de suicídio. Pouco depois, quando estava nos Estados Unidos, houve uma intervenção dos amigos e familiares. Courtney Love teria acionado a polícia ao perceber que Kurt estava em risco, inclusive trancado em um quarto com uma arma. Ele ingressou numa clínica de reabilitação chamada Exodus Recovery Center, mas abandonou o tratamento após aproximadamente 36 horas. Em seguida, ele se retirou para uma casa de campo na região próxima a Seattle. Durante esse período,
Parte da família, sua mãe, Wendy O'Connor, chegou a reportar Kurt como desaparecido, preocupada com seu estado mental. Ele estava sob grande tensão, dor física constante, depressão, uso de drogas, problemas conjugais, sensação de esgotamento. Seus médicos e pessoas próximas percebiam que ele já estava muito fragilizado. Kurt Cobain faleceu em 5 de abril de 1994, aos 27 anos. Seu corpo só foi encontrado 3 dias depois, em 8 de abril, em Seattle, na casa onde morava. Mais precisamente numa estufa, greenhouse, acima da garagem. A causa reconhecida oficialmente foi suicídio por ferimento de arma de fogo na cabeça, obtido por uma espingarda de calibre 20. Além disso, no exame toxicológico, foi identificada a presença de heroína no organismo de Cobain no momento da morte. Também foi encontrado no local um bilhete de despedida, no qual ele expressava gratidão pelas coisas boas da vida, mas admitia que não conseguia mais aproveitar essas bênçãos, pedindo desculpas e alertando para que os que o amavam cuidassem para não segui-lo na decisão. Quando a notícia de sua morte se espalhou, houve choque mundial. Fãs se reuniram fora de sua casa em Seattle para prestar homenagens. Em 10 de abril de 1994, foi realizado um vídeo público no Seattle Center, reunindo cerca de 7.000 pessoas. Courtney Love leu partes da carta de despedida para os presentes. Vestígios de emoções muito fortes. Tristeza, perplexidade, tomaram conta dos que o conheciam e dos fãs. Seus companheiros de banda também manifestaram publicamente o impacto pessoal da perda. Dave Grohl disse que foi, provavelmente, a pior coisa que aconteceu em sua vida. Descrevendo que acordou no dia seguinte à morte pensando, agora eu tenho mais um dia e ele não tem.